Paz do Senhor, igreja. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, através da Carla e também da Cálita. Agradecer também ao pastor pelo convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou vendo aqui muitos surdos e muitos ouvintes. Fico muito feliz em ver isso. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui da palavra de Deus para vocês, um tema muito importante. Quero que vocês procurem aí na Bíblia de vocês, Mateus, capítulo 8, versículo 24. Enquanto eu procuro aqui. Do versículo 24 até o 27. Vou explicar aqui para vocês. O que aconteceu? Antigamente, Jesus entrou no barco juntamente com seus discípulos. Eles estavam ali navegando e, de repente, começou uma grande tempestade, muito vento, o barco ia para lá e para cá. E o que aconteceu? Os discípulos, eles estavam com muito medo e Jesus estava dormindo. E os discípulos foram correndo chamar Jesus. Senhor, nos ajude. Nós estamos quase morrendo, precisamos da sua ajuda. Jesus levantou e perguntou, por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Jesus se levantou e ordenou, e o vento e o mar se acalmaram. O vento se aquietou, a tempestade passou. E os discípulos olharam admirados. Nossa, quem é esse? Quem é esse? Então, vocês conhecem essa história, né? Eu quero explicar o que é essa tempestade. Tempestade significa o quê? A nossa provação, os nossos problemas. E às vezes a gente fica com medo, preocupado, mas nós precisamos ter coragem. Agora eu vou explicar também uma outra história. 3 coisas para a gente aprender. Vocês conhecem também Jonas? Eu vou explicar também um pouquinho da história de Jonas. Jonas, ele estava lá dormindo, e Deus chamou ele. Jonas, eu preciso que você vá pregar a minha palavra lá na cidade de Nínive. Lá tem muito pecado, todas as pessoas são más, não acreditam em mim, eu preciso que você vá e fale do meu nome. Vai. Jonas olhou e falou, ok, Senhor, eu vou. Se arrumou ali e foi. Mas na hora de comprar a passagem, Jonas ficou ali, pensando, será que eu vou mesmo? Deus pediu para eu ir para cá, mas eu não vou não, eu vou para o outro lado. Eu não vou para cá não. E Jonas desobedeceu, foi para outro lugar. E de repente no mar começou uma grande tempestade. E os trabalhadores do navio começaram ali desesperados, jogar as coisas para fora, pensando numa estratégia de como, fazer o barco sobreviver, mas nada acontecia. E eles começaram a se perguntar, quem que está culpado aqui? De quem que é a culpa? E Jonas falou, sou eu. Eu que desobedeci a Deus. Deus mandou eu fazer uma coisa e eu fiz outra. Eu aceito que vocês me joguem para fora do barco para vocês sobreviverem. Os homens resistiram ali um pouquinho, a ideia não era muito boa, mas eles jogaram. Porque a tempestade estava muito grande, o barco não ia aguentar. Então, eles pegaram Jonas e jogaram no mar. O que aconteceu? Um peixe bem grande engoliu Jonas, mas Jonas não morreu. Ele continuou vivo lá dentro do peixe, com muito medo. E o pessoal do barco foi embora em paz, a tempestade se acalmou. E Jonas dentro do peixe, com medo, ansioso, preocupado, durante 3 dias. E Jonas ali orou e pediu perdão a Deus. Senhor, eu volto. Eu aceito ir lá pregar a tua palavra. Eu aceito, eu vou obedecer. Eu aceito ir lá pregar.
falar para as pessoas, né, que precisam arrepender, abandonar o pecado, mudar de vida. Eu aceito. E agora eu quero perguntar para vocês aqui 3 coisas. Não precisa me responder, é só para vocês pensarem e refletirem. Por que começou a tempestade, né? Por quê? Porque Jonas se desviou. Jonas saiu do caminho. Mas depois Jonas se arrependeu. É importante o que, então? A gente prestar atenção nos nossos comportamentos e sempre pedir perdão a Deus. Se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Agora, o segundo ponto que eu quero ensinar aqui para vocês. Paulo. Quero falar aqui de Paulo. Paulo ia também em vários lugares pregar a palavra de Deus, em todas as cidades, e evangelizava, ensinava a palavra de Deus. Criava as igrejas, né? Paulo iniciava as igrejas e evangelizava em todos os lugares. Mas os romanos, eles prenderam Paulo. E Paulo falou que eu não fiz nada, eu só estou pregando a palavra de Deus, só estou evangelizando. E eles levaram Paulo para outro estado, preso. E eles estavam ali presos também num barco, e também começou uma tempestade. E o barco ali agitado, e todas as pessoas com medo. E Paulo, na dele, ali, ó, tranquilo, calmo. E Paulo falou para as pessoas, olha, vocês lembram que ontem à noite Deus falou que vocês não precisam ter medo? Que Deus ia cuidar de vocês, que Deus ia salvar todos vocês? Não precisam ter medo. Vocês podem ser corajosos. E as pessoas olharam e acreditaram em Paulo. E continuou ali o barco. Durante 14 dias, o barco ficou ali à deriva. E eles encontraram ali, parecido com uma ilha, uma pedra. E o barco trombou ali na pedra. E Paulo falou para eles, nós precisamos comer. Nós estamos fracos, cansados, precisamos nos alimentar para ficarmos fortes. E Paulo começou a orar a Deus e pedir para Deus dar o pão, né, o alimento, a provisão. E o tempo passou, o que aconteceu? O barco ele se quebrou. O barco se tornou em vários pedaços de madeira e os homens tiveram que nadar. Pegaram pedaços de madeira ali, nadando para se salvar. Seguraram na madeira para se salvar. E as pessoas conseguiram. 276 pessoas conseguiram se salvar. Por quê? Acreditaram no que Paulo pregava, acreditaram na palavra de Deus, né? Que é importante a gente acreditar que a gente consegue vitória. E as pessoas, 276 pessoas, conseguiram se salvar. Todos com vida. Por quê? Acreditaram. Não podemos deixar de acreditar. Se vocês têm algum problema na vida de vocês, precisamos acreditar que Deus nos ajuda e Deus nos protege. Amém? E Paulo errou? Por que a tempestade, né? Por quê? Porque é diferente. Jonas, ele teve uma tempestade porque ele errou. Foi necessário se arrepender, voltar para o caminho e se salvar. Paulo não. Paulo estava obedecendo a Deus, ele não tinha se desviado. Paulo acreditava e evangelizava sempre. Ajudava as pessoas, pregava, as pessoas acreditavam em Jesus. E aquelas 276 pessoas conseguiram se salvar porque acreditaram na palavra de Deus.
E hoje, o que eu venho aconselhar vocês? Nós precisamos evangelizar também, precisamos ensinar a palavra de Deus para futuramente ir para o céu. E a terceira coisa que eu vou ensinar aqui para vocês é sobre Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. Sempre seguia ali Jesus. Estava junto com Jesus ali no grupo do barco. Mas Jesus ficou. E os discípulos ali no barco, começou o quê? Uma tempestade. E os discípulos com medo. De repente, eles olham Jesus vindo. Só que eles não sabiam que era um Jesus. Parece um fantasma. Meu Deus, que medo. E Jesus começou a se aproximar do barco e falou, não tenha medo. Sou eu, Jesus. Vocês me conhecem. E Pedro falou, Senhor, nós estamos com medo, porque aqui o barco está com muita tempestade, passando aflição, quase morremos. E Pedro falou, se és tu, Senhor, eu quero ir, eu posso ir? E Jesus falou, pode. E Pedro, com coragem, entrou ali no mar. O que aconteceu? Quando ele estava olhando focado para Jesus, ele conseguiu. Mas quando Pedro começou a olhar para a tempestade, ele começou a se afundar. E Jesus, com a sua poderosa mão, socorreu a Pedro. Jesus segurou a Pedro e eles voltaram para o barco. E o que nós precisamos entender sobre Pedro? Porque Pedro desviou o olhar de Jesus. Às vezes nós acreditamos em Deus, às vezes, a gente está aqui na igreja, mas aí começam as amizades, a tentação, igreja é ruim, vamos aqui para ir para a festa, passear. Mas é importante a gente focar em Jesus. Desviar não é bom. Tirar a atenção de Jesus não é bom. Precisamos estar firmes no caminho. Vocês entenderam esses 3 pontos sobre o tema de tempestade? O primeiro é que, às vezes, a gente tem problema porque a gente errou, precisamos arrepender. O segundo, que Paulo não desviou. Precisamos acreditar na palavra de Deus. E Deus sempre nos ajuda com os nossos problemas, Deus cuida, Deus protege e nos ajuda. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Amém.